Boa noite aos amigos de casa que nos vê pela telinha e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 28 de julho de 2023, última sexta-feira do mês, e como sempre fazemos, temos uma palestra diferenciada. O palestrante convidado deste mês é o nosso irmão Matheus Favrat. Matheus Favrat atua no Centro Espírita Luz e Caridade, CELC, em Olaria. Ele é trabalhador da equipe de estudos do CONEL, Confraternização de Mocidades e Famílias Espíritas da Leopoldina, e da COMERGE, Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. Matheus Favrat é a primeira vez que participa em nossa casa. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo e sinta-se abraçado por todos nós. Boa noite, gente. Muito agradecido pelo carinho, pela acolhida, né? Dá para perceber que desde que o momento que a gente chegou, vamos serem recebidos, né? Desde o portão até dentro. Então, agradeço muito o carinho aí das trabalhadoras e trabalhadores de Maria Madalena. Então, primeiro, quero novamente agradecer o convite, né? Como foi apresentado, eu sou Matheus. Tenho 26 anos de idade e sou espírita desde os 6 anos de idade. Essa minha mãe me levou para o Luz. Mas no Luz, na verdade, desde 6. Sou educador, né? Sou professor de Ciência e Biologia e atuo no Luz, na verdade. E, bom, convido agora a gente fazer a nossa prece, né? Para a gente começar esse trabalho. Então, vamos elevar nosso pensamento ao nosso irmão Jesus, agradecendo pela oportunidade de a gente estar aqui depois dessa semana de trabalho, de estudo, afazeres pessoais de cada um. A gente pôde estar aqui juntos, reunidos, em nome de Jesus, em nome de Maria, para que a gente possa, primeiro, conviver, mas também estudar a doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus com a humanidade, estudar os ensinamentos de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, que os nossos anjos da guarda, que os bons trabalhadores aqui dessa casa, os espirituais, possam abençoar esse trabalho, possam nos guiar, que a gente possa ter uma boa noite de estudo, de convivência, que a gente possa aprender um pouquinho mais. Te agradecemos por essa oportunidade. Sincero. Bom, então, eu coloquei aqui no nosso slide as redes, né? Tanto minha quanto do CELC, caso vocês queiram também acompanhar, né, o trabalho do CELC. Também, se vocês quiserem continuar essa conversa, né? Porque temos aí 40 minutinhos, por respeitar o horário. Mas também é um tema que não se esgota aqui, né? Que bom que a gente teve a oportunidade de fazer esse tema, mas quem quiser depois me procurar, seja nas redes sociais, seja em outro espaço, lá no Instagram, a gente pode continuar esse tema. Acho que é essa oportunidade que a gente tem aqui. E aí, para começar, queria, antes de introduzir assim, o tema, né? Queria provocar assim, uma reflexão do porquê esse tema. Se a gente passar para o próximo slide, eu trouxe essa pergunta para a gente. Por que, qual a importância, né, Pode passar, por favor. Qual a importância do estudo desse tema? Alguém que acha que é importante? Quem acha que é importante estudar? Algumas pessoas, infelizmente, acham que não é importante ainda, né? Em algum momento, com certeza, acham importante. E aí, a gente vê muito presente no movimento espírita, eu não sei, né, se vocês têm muito contato com outras casas, como é que é a inserção de vocês no movimento espírita. Mas a gente vê muito, não é a totalidade, né, obviamente, mas a gente vê muito ainda discursos como, por exemplo,
racismo não existe, isso é tudo mimimi. Ou então, não dá para se misturar religião com política, isso não tem nada a ver. Ou então, assim, eu até acho importante, mas o centro espírita não é lugar de falar disso. Né? O centro espírita a gente vai estudar só ali as 5 anos, né? Quando estuda, nem gosta de estudar, né? E aí a gente fica assim, né? Esse é um discurso muito despolitizante, são discursos que não são positivos para o movimento espírita, né? É importante que o movimento espírita entenda as pautas, porque assim, a verdadeira vida não é esse mundo, né? A gente fala muito, nós não somos do mundo, né? Nós vivemos no mundo, mas tudo bem, a verdadeira vida é de fato espiritual. Só que nós estamos vivendo aqui agora, né? E onde a gente vive, aqui na Terra, essa é uma questão que ainda existe para a gente. Então, por isso que é importante, né, que o centro espírita é uma instituição que fica dentro da sociedade, ele não é apartado da sociedade. Então, tudo que acontece na sociedade vai se refletir também no centro espírita. E vice-versa, né? A gente também atua na sociedade. Que bom, né? Então, essa é a importância. E aí eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 642, os Espíritos falam para a gente que cada um de nós vai responder por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, se a gente sabe que o racismo existe e o racismo é um mal, mal em que sentido que Kardec utiliza, gente? Mal no sentido de se distanciar das leis de Deus. Se eu pratico a lei de Deus, eu estou fazendo bem. Se eu não pratico, estou me distanciando, estou fazendo mal. E se eu tenho a oportunidade de entender o que é o racismo e combater o racismo, se eu estou deixando de passar essa oportunidade, eu estou deixando de fazer o bem, então eu estou fazendo mal. Essa é a visão dos espíritos superiores, não sou eu que estou falando, não. Tá? Então, assim, aí eu trouxe no próximo alguns pontos, né, alguns objetivos que a gente vai tentar conversar hoje para refletir bem, tá? O que é o racismo? Quais as suas consequências para a sociedade? Tá? Será que essa divisão entre raças é natural? Ou ela foi planejada, ela foi forjada na construção da sociedade? O que será que Allan Kardec e os espíritos superiores falaram, pensaram sobre as opressões, sobre os preconceitos, sobre as discriminações sociais? E qual é o papel do espiritismo na sociedade? Também é super importante a gente pensar sobre. Né? Então, para isso, eu não imaginei, não vou tentar dar a minha opinião aqui. Vou trazer um estudo fundamental, fundamentais da doutrina espírita. Trouxe alguns, né? A doutrina espírita tem mais de 20 obras fundamentais. Vamos lá. Trouxe no livro dos Espíritos, na terceira parte, né, a parte das leis morais, trouxe algumas perguntas da lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, um texto também sobre os mundos de regeneração. E 3 artigos das revistas espíritas. Tá? Revista Espírita, caso alguém não conheça, é um jornal, né? Publicado mensalmente como resultado dos seus estudos. Uma das coisas que se encontram nos 5 livros mais conhecidos, né, vieram primeiro passaram pela revista espírita. Então, eu trouxe esses 3 obras fundamentais da doutrina espírita. E trouxe uma obra complementar, que Kardec nos recomenda que a gente leia obras da doutrina espírita, mas também obras fundamentais. E trouxe uma obra complementar. Trouxe o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. Silvio Almeida é um intelectual importantíssimo, né, no Brasil, professor, advogado, atualmente está como ministro de Estado do Brasil, né, de Cidadania e Direitos Humanos. Ele escreveu um livro muito bom em 2019, vale a pena tomar contato também. Para começar, então, slide, por favor. Comecei logo com Lei de Igualdade. Livro dos Espíritos, pergunta 803, Kardec pergunta: perante Deus, são iguais todos os homens? Pergunta boa, né? Sim. Vamos, já gostei de responder. Sim, sem dúvida. O que os espíritos superiores responderam? Vamos ver. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus, né, ou seja, para o mesmo objetivo. E Deus fez suas leis para todos. A gente diz frequentemente: o sol brilha para todos. E enunciamos assim uma verdade maior e mais geral do que a gente pensa.
Aí, Kardec, né, já é uma resposta muito boa do espírito superior. Mas Allan Kardec, não satisfeito, ainda fez um comentário em cima disso. A gente vai ler o comentário de Allan Kardec. Todos os homens aqui no sentido de humanidade, tá? Todas as pessoas estão submetidas às mesmas leis da natureza, certo? E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Todos, aos seus olhos, são iguais. Aí, alguma pessoa mal intencionada, talvez até bem intencionada, vai olhar para a e falar assim: olha só, espíritos superiores, né, estão falando que nós todos somos iguais. Portanto, não existe racismo. Não é? O primeiro pensamento? Todos somos iguais? Não existe. Existe para ele. Não existe para quem? Para eles. Espíritos superiores. Mas olha só. Não, mas olha só. Aqui, Kardec perguntou perante Deus. Kardec começou perguntando assim: perante Deus. Então, essa é a forma como Deus enxerga a gente. Só que nós não somos Deus. Então, a gente está longe de pensar como Deus. A gente está longe de ter a mesma percepção de Deus. Deus vê todo mundo como igual. Jesus também. Agora, a gente não vê todo mundo como igual. De uma forma diferente. Cada um pensa de uma maneira diferente e vê o outro de maneira diferente. Sim. E nós somos diferentes e é muito bom ser diferente. Se fosse todo mundo igual, fisicamente eu estou falando, né? Se fosse todo mundo igual, é ser um espelho, né? É um espelho. É bom sermos diferentes. A diferença é natural, a diferença nova é divina. Só que, na nossa sociedade doentia, acabou que a gente pegou uma diferença que é uma coisa natural, que é uma coisa boa, e usou isso para hierarquizar os seres humanos. Eu sou diferente de você nisso, então eu sou melhor que você. Sou superior, sou mais humano que você. Você nem é humano. Você é alguma coisa, uma propriedade. Você é um subhumano, não é civilizado. Mas eu não, eu sou superior. Né? Então, assim, pegou uma diferença. E repare que nós somos diferentes em várias coisas. A gente pode ver a diferença de tamanho corporal, alguns mais altos, outros mais baixos. O tamanho do corpo, né? Pessoas mais magras, pessoas gordas. Nós temos várias diferenças. Só que escolheu-se uma diferença, né? Que é a diferença do tom do pé, que é uma das milhares de diferenças que nós temos, inclusive pelo nosso DNA, enfim. E acabou usando isso como régua moral e régua de toda a organização da sociedade. Mas Deus é óbvio, mas a gente foi ensinado que nós somos diferentes. E outra, pior, a diferença é tida como negativa, e não como uma oportunidade de conviver com a diversidade. Né? A diferença é tida como negativa. Aí que está o problema. Mas para eles, de fato, nós somos iguais. E aí, no próximo, a gente precisa entender o que é o racismo. Porque se a gente já entendeu que a diferença por si só é boa, é divina, e a gente pegou uma diferença e transformou ela em desigualdade, precisamos entender o que é o racismo. Para isso, eu trouxe o texto do professor Silvio Almeida, que ele começa falando assim: o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento. Ou seja, às vezes a gente pode achar que o racismo é só a ofensa, né, individual. Então, eu ofender uma pessoa, né, individualmente. Isso também é racismo, obviamente. Mas o racismo que o professor finalmente trata, ele vai falar que o racismo é um fenômeno essencialmente político, porque ele fundamenta a sociedade. Nossa sociedade, todos os valores que a gente aprendeu desde a escola, né, no centro espírita, no nosso trabalho, em todo lugar que a gente vai, a gente é ensinado, né, a gente vai se formando também, né, a gente vai projetando novos valores. Alguns conseguem se libertar dos valores, outros vão se encarnar dos valores fixados. Não tem problema. As encarnações já aprendendo. Mas assim, ou seja, o racismo, ele é um fenômeno que vai estar em regra da sociedade. Ele é o chão da sociedade, as paredes, né? E aí, é muito importante a gente entender, e por
por que a gente fala que o racismo é estrutural? Porque ele, de fato, está enraizado. Uma das imagens, né? A gente olha só o pouquinho, né, que fica na Terra. Mas se a gente for olhar com atenção, a gente não fizer uma análise só superficial, a gente vai ver que o racismo é muito mais profundo. E está enraizado na nossa sociedade. Certo? E aí, assim, quando a gente vai falar de raça, é muito importante a gente ter esse cuidado, porque raça é uma coisa que Kardec utilizou, essa palavra, né, os espíritos, porque era uma ideia que estava no meio científico do século XIX. Só que a gente sabe que hoje, né, a gente sabe que do ponto de vista biológico mesmo, né, das ciências, a gente não existe raça, né, do ponto de vista biológico. Somos apenas uma espécie humana. Não há subdivisões ao ponto de raças, né, tipo, como cachorros, como outros animais, né. Nós somos um animal de uma espécie só, então não sabem sem subdivisões do ponto de vista biológico. Mas dizer que não existe raça do ponto de vista biológico não quer dizer que não existe uma relação racial, né? Porque a raça ela foi construída socialmente, certo? Então há uma relação social com consequências na nossa sociedade. E como que elas acontecem? O professor continua. Essas consequências se manifestam. Obrigado. Elas se manifestam por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que combinam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Ou seja, consciente ou inconsciente. Às vezes eu posso fazer uma coisa que eu nem pensei que era assim, mas eu estou ali projetando. Então, sei lá, estou andando na rua à noite, vejo um homem negro vindo na minha direção. Vou fazer o quê? Vou atravessar a rua, atravessar a calçada. Ou então, sou um entrevistador numa empresa, enfim. Tenho 2 currículos aqui. 2 currículos perfeitamente iguais, 2 pessoas preparadas, com experiência, uma branca e uma negra. Normalmente, a pessoa branca que vai ser contratada. São valores que são introjetados que têm consequências na sociedade. E aí vão gerar desvantagens ou privilégios. Para alguém ter privilégio, é porque alguém está perdendo. Por isso que a gente fala de direitos. Não de direitos, não privilégio. Se alguém tem privilégio, alguém está perdendo. E aí sim, na próxima, eu trouxe muitas ilustrações, né? Primeiro, destacar, assim, né, quando a gente vai falar do genocídio, não só da população negra, porque quando a gente vai falar de racismo, não são só as pessoas negras que sofrem racismo, né? Os povos indígenas também estão sendo discriminados, né? Os judeus, os palestinos, tem uma diversidade de povos no mundo que também estão sofrendo tanto quanto o povo negro, né? Aqui no Brasil, os movimentos negros, né? Ao invés de utilizar raça negra, usa a ideia de povo negro, né? No sentido de evitar a palavra raça no sentido biológico do termo, né? Mas sim tem uma identidade, uma cultura, caráteres sociais, né? E não do ponto de vista biológico. E aí a gente vai ter o genocídio da juventude negra, nas mãos do Estado. A gente vai ter um processo de abolição que aconteceu, né, 13 de maio de 1888. As pessoas até 13 de maio consideram propriedade, coisas de alguém que poderiam ser compradas, vendidas, ou seja, sem direito ao controle da sua própria vida. Aí há uma lei, né, uma canetada, abolição. No dia 14 de maio, a música, 14 de maio, Lázaro Macumba, se não me engano, cantor. Ele fala que no dia 14 de maio, as pessoas não teve nenhum processo de reparação. Foram simplesmente jogadas na rua. Então, estavam sem ter o que comer, sem onde morar, sem um emprego, vivendo o estigma marginalizado da sociedade. Aí a gente vai ver, né, as primeiras ocupações urbanas, o crescimento, né, das favelas e tudo mais. E é o quê? As pessoas que foram marginalizadas, não foram realmente incluídas na sociedade. Certo? E a gente vai ter esse processo, né, consequências gravíssimas que vem se estendendo até hoje, porque não houve uma reparação. E aí, a gente vai ter, essa é uma foto geralmente é muito conhecida, tem nos livros escolares, né? Essa aqui é uma foto de São Paulo, e na esquerda tem a favela de Paraisópolis, né, onde em 2019 teve um massacre promovido pela Polícia Militar, né, 9 jovens foram assassinados. E aí, separando também um muro, claro, assim, um muro
separa um dos condomínios mais caros que tem ali na região. Então, às vezes, quando a gente pensa de segregação, a gente pensa assim, África do Sul, Estados Unidos, sabe? Só que a gente sabe a cor de quem mora na esquerda e a gente sabe a cor de quem mora na direita. Então, vivemos também um regime de segregação. Se você pode dizer a cor da pessoa pelo sexo, onde ela mora, também é um regime de segregação. Eu trouxe alguns dados aqui, na direita, dados do IBGE de 2016, da pesquisa por casas, né? E a gente pode ver que o IBGE ele considera 5 categorias, né, de autodeclaração de cor ou raça, que é brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. E para o IBGE é considerado quem se declara preto e pardo como pessoas negras. E aí, na população negra, na população brasileira atualmente, são 56% das pessoas são pessoas negras. E a gente vai ter ali uma coisa assim, muito... Não há uma paridade, né? Não sei se vocês estão conseguindo observar os dados, mas comparando com a população branca, com a população de pretos e pardos, a população negra, há um disparate aqui entre as estatísticas tanto do analfabetismo, quanto de trabalho, né, constituição, enfim, a gente vê isso. No próximo também, eu trouxe o Atlas da Violência, de 2019, e a gente vê também a juventude negra como sendo alvo dos assassinatos. A gente vê, se for mulher, então mulher é negra, nossa, sofre 2 vezes, né? E aí a gente vai ver como que vivemos num mundo ainda de muita violência, de muita dor, de muito ódio. Vivemos nesse mundo onde a gente ainda não se enxerga enquanto igual quanto Deus, né? Deus nos enxerga como igual, mas quem está operando esse mundo ainda não nos enxerga como igual. E aí, voltando para a próxima slide, a próxima pergunta do Livro dos Espíritos, trouxe a questão 806. Kardec quer saber se as desigualdades sociais elas são naturais, elas são da lei da natureza, as desigualdades. O que vocês acham? Não? Não, né? Não. Vamos ver a resposta dos Espíritos. Não, é obra do homem e não de Deus. Então, se eu passo e vejo um irmão meu em situação de rua com fome, aquilo ali, às vezes a gente pode acabar falando assim, não, mas ele está passando por essa situação porque é expiação dele, ele tem que passar. Se é longe da casa dele para saber a informação dele, não é? Mas tem a doutrina espírita. Mas tem o movimento espírita. E eu fico muito triste com isso. Senão ninguém entendendo nada da codificação, nem que Jesus vai fazer. Desculpa, tá? Mas olha, Sandra, que bom. Obrigado pela consideração. É verdade, a gente infelizmente vê muito isso no movimento espírita ainda, né? Mas estamos aqui para transformar. É pouquinho. Obrigado. E a gente vê assim, pode até ser de fato uma expressão para aquela pessoa, mas cabe a nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos que nós somos, tentar ao máximo, quando isso também viu, tentar ao máximo reduzir aquela dor daquele nosso irmão, daquela nossa irmã. A gente pode tirar, a gente pode amenizar. Amenizar, ajudar a carregar o fardo, né? O jugo da leve que Jesus prometeu para a gente, então ajudar, né? Cabe a nós isso. Algo que a gente não vai resolver o problema da pessoa, como você falou, mas a gente pode fazer a nossa parte e não simplesmente passar e ignorar, né? E aí Kardec continua, ele faz mais uma pergunta. Bom, se não é obra de Deus, mas sim dos homens, essa desigualdade vai desaparecer algum dia? Olha que legal. É eterna e somente as leis de Deus. Só a lei de Deus que é eterna. O resto tudo vai mudar. A gente está se transformando. Não é, Sandra? A gente vai
Pagar. Isso. É uma música do movimento espírita, né? Devagar, se mostrando sonho, aos pouquinhos. E aí, assim, a gente, lá no final dela, só o espírito é mais ou menos puro. E isso é um efeito da posição social. Os espíritos falam ali, né, com um pensamento que era muito presente naquela época, e ainda às vezes um pouco hoje, né, sobre o sangue mais ou menos puro, né? Os espíritos colocam ali. E aí, assim, muitas pessoas acreditam nisso, né? E do ponto de vista biológico, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Nós tivemos uma mesma origem, evolutivamente falando, né? Os primeiros seres humanos vêm do continente africano, ali do Quênia, né? Mais ou menos por ali, onde hoje é Quênia, né? E aí se dispersaram e foram se modificando, né? Uma população foi para a Europa, para a Ásia, depois chegou nas Américas e foi se modificando. Então, esse negócio de sangue puro não faz sentido nenhum. Mas algumas pessoas ainda acreditam nisso até hoje. E os espíritos me chamaram a atenção para isso. Mais ou menos puro é o espírito. É o espírito que é mais ou menos puro. O espírito, nós, né? Aqui eu não sei se tem, eu sou do espírito de terceira ordem. Não sei se você é de segunda ordem. Veja se tem alguém aqui em missão, né? Mas aqui, não sei, né? De repente, experimenta a grande segunda ordem, ou primeira, mas aqui eu sou de terceira ordem. E aí, assim, a gente um dia vai chegar lá. Nem Jesus chegou, né? Jesus é o irmão mais velho, veio antes, já passou por muita coisa que a gente vem passando, e aí conseguiu chegar lá. A gente um dia vai chegar. Então, assim, mais ou menos puro, não tem a ver com a carne, né? Tem a ver com o espírito. Certo? Perfeito. E aí eu trouxe essa marca que, assim, eu acho que é a marca mais cruel da humanidade, né, que foi o período da escravidão, e a gente vai ver que tem reflexos até no dia de hoje, né? Tratar, animalizar, né, corpos negros, né, que estão ali, criancinhas são tratadas como fosse cachorro, né? Ter alguém servindo. Então, assim, a gente tem algumas marcas na sociedade brasileira que existem até hoje. E aí, a gente tem um outro quadro, né, que é esse deprê. E aí, nesse outro quadro, no Modesto Trópicos, é a redenção de campo. Não sei se você já viu esse quadro, ele é muito emblemático. Se você perceber, tem uma senhora preta, retinta, uma negra retinta, e ela tem uma filha, fruto de um casamento interracial, né? E aí, assim, essa filha já é muito mais clara do que ela. E essa filha também se casa com um homem branco e dá origem a uma criança branca. E essa senhora preta está orando a Deus, agradecendo por essa criança ter nascido branca. Porque essa é a ideologia que predominou muito no século passado, né, de embranquecimento. Né? Então, a gente tem processos de construção da sociedade diferentes. Por exemplo, se a gente for comparar com a sociedade dos Estados Unidos, a ideia é de segregação. Né? Você não é encorajado, que é o contrário. O governo brasileiro incentivou a miscigenação, porque na cabeça deles, várias gerações iam clareando e até assumir a população negra. Não conseguiram. 56% da população negra hoje, da população brasileira é negra. Não conseguiram. Mas era o projeto. Isso tem documentos oficiais brasileiros. O Estado brasileiro já é a população negra. Tá? Isso é um projeto. Vamos para o Brasil. E aí, assim, e outra, a Igreja Católica também tem muita responsabilidade nisso. Porque é justificável. Porque a população africana não tem alma. A população europeia tem alma. Né? Quem vai na igreja tem alma. A população africana pode se escravizar porque não tem alma. Está fazendo um bem, né? E aí, assim como os povos indígenas. Perfeito. A própria ideia, né, do que é branco e negro, porque, por exemplo, óbvio que a diferença de tonalidade de pele, outras características, né, de feição, enfim, óbvio que sempre existiram. Né? E também os povos antigos sempre tiveram conflito uns com os outros. Mas é muito recente a ideia de raça. Porque é isso mesmo que você falou, assim,
Para eu poder lidar a população europeia, né, a população ali que é parecida comigo, eu tenho que criar o outro e falar que ele é o inimigo. Ele é o inimigo, ele é diferente. Eu vou chamar isso de negro. Eu sou branco. Eu sou melhor com ele porque isso que eu estou falando é negro. E isso que eu estou falando é branco. A via de conduta, a gente tem que prestar muita atenção Sim. também na coisa não. Né? Já que somos espíritas e sabemos que todos somos iguais. E aí, assim, a gente vai ter a Igreja Católica tendo essa responsabilidade por quê? Porque os senhores de engenho iam à missa no domingo de manhã, né? E à tarde e à noite mandavam açoitar seus irmãos. Com uma mão estavam segurando a Bíblia e com a outra o chicote. E não, a gente também uma senhora branca deu não lembro o que era. No entregador, no negro. E aí, assim, a gente vai ver que eles oravam com Jesus, que não é o Jesus que eu conheço, porque o Jesus foi pintado de branco, né? Jesus ficava muito branquinho, cabelinho louro, olhos azuis. E Jesus que nasceu na Palestina, que andou pelo continente africano, né, pelo Egito, jamais poderia ser branco como eles tinham. E imagina que constrangimento seria se representassem o verdadeiro Jesus naquela época. Seria muito mais parecido com as pessoas escravizadas do que com os senhores de engenho, né? Então, também tem a própria construção da imagem de Jesus também contribui nisso, certo? E aí a gente vai ver Kardec perguntando: será que tem homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? E aí, não, né, gente? Obviamente que os espíritos vão falar que a escravidão é um abuso da força. E aí Kardec comenta assim: é contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional, que o degrada física e moralmente. Eu acho esse texto muito importante, porque hoje pode parecer óbvio, mas é importante dizer que esse texto é de 1857, no Livro dos Espíritos. Certo? Se é 1857, a gente estava tendo, ainda aqui no Brasil, por dezenas de países das Américas e outros lugares, escravidão. Legalizado, né? Legal. Tá? E aí, Kardec desencarna em 1869 e continua em escravidão. 20 anos depois, só que Kardec desencarnou, que o Brasil deixou de ser permitido, né, a escravidão. E mesmo assim, com muita pressão, interesses não pela vida das pessoas, mas interesses comerciais. Né? E aí a gente vai ter esse reflexo, né, da sociedade. E o Brasil foi o último país das Américas aborígenas. E aí, assim, para a gente passar. Aí eu trouxe esse texto da Revista Espírita, muito bom esse texto. A emancipação das mulheres nos Estados Unidos. Para a gente que os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Ou seja, Kardec está falando para a gente, se a gente considera só o material que a gente está vendo e esquece que nós somos espíritos, a gente fala caindo nesse erro. Mas se a gente considerar o ponto de vista do espírito, chega-se à consequência capital da igualdade da natureza e da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição das privilégios de raça. Isso que ensina o espiritismo. Que texto legal, Kardec traz para a gente, né? E aí, a partir desse texto, a gente pode pensar qual é o papel do espiritismo na sociedade. Alguém tem algum palpite? Qual é esse papel? Vamos tentar entender. Podemos passar para o próximo. Trouxe essa pergunta do Livro dos Espíritos, questão 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo.
Ou seja, Kardec está falando para a gente que a doutrina espírita é uma doutrina que é essencialmente progressista, que não quer estagnar a sociedade. E aí, assim, destruir o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, tá? Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Os espíritos do progresso. Sim, mais um texto da Revista Espírita. Muito bom também esse texto. O Espiritismo conduz precisamente ao fim que se propõe todos os homens e mulheres, né, todas as pessoas progressistas. Tá? É impossível que, mesmo sem se conhecerem, eles, né, ou seja, nós espíritas e as pessoas progressistas, não pensem da mesma maneira sobre certos pontos. Que quando se conhecerem, não se deem as mãos para caminhar juntos. A mesma rota ao encontro de seus inimigos comuns. Preconceitos sociais, rotina, fanatismo, intolerância, ignorância. Está falando para a gente dar a mão aos nossos irmãos que vêm da sociedade dividida em classes, dividida em opressões e querem superar as opressões, querem construir uma equidade. Né? E aí, o nosso dever enquanto espírito é segurar a mão e ir junto. E aí, podemos seguir, por favor? E aí a gente vai ver que a gente fala tanto do mundo de regeneração, né? A gente quer tanto esse mundo de regeneração, então, esse Santo Agostinho vai falar para a gente lá no Evangelho do Espiritismo, tem uma parte que ele vai descrevendo cada mundo, né? O mundo primitivo, o mundo de provas e expiações. Quando a gente chega no mundo de regeneração, Santo Agostinho, não, Santo Agostinho está falando do mundo de regeneração. Tem perfeita equidade nas relações sociais, que você tinha falado. Ou seja, às vezes a gente acha que já está chegando perto, né? Mas está muito longe do mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração não vai ter racismo, não vai ter machismo, não vai ter LGBTfobia, não vai ter capacitismo. Né? Quem falou? Ainda vai existir o mal. Ainda vai existir o mal. Não fazer completamente todo o bem que a gente pode fazer. Né? Isso aí a gente também tem que dar uma equilibrar. Hoje, o mal predomina. No mundo de regeneração, a gente consegue também equilibrar. Ainda existe o mal, mas a equidade nas relações sociais. Nenhum irmão nosso vai ficar na rua. Nenhum irmão nosso vai dormir sem ter o que comer. Nenhuma irmã nossa vai ser assassinada. Respeito e equidade previsto nas relações sociais. Certo? Um dia chegaremos lá. E aí, esse texto também é muito bom. Revista Espírita, a loucura espiritual. Esse é um texto convidativo para a gente ler. A loucura espírita. Nós, espíritas, trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento da caridade, de fraternidade e direitos sociais. Esse texto de Kardec nos chama para a ação. Não é? Vamos chamar para a gente finalizar aqui depois de terminar os trabalhos, né? Para a gente acontece e para onde nos chama. É hora que a gente tem que pegar, né? Praticar, né? Não só aqui, né? É lá, né? E aí, seguindo, por favor, para finalizar. Então, volta a pergunta, né? Qual será que é o papel da espírita? Se a gente sabe que a gente já reconheceu que o racismo existe e ele é um mal, uma chaga da sociedade. É claro que a gente focou no racismo mesmo, a gente precisa de todas as formas de opressão e exploração. Aquela que o racismo anda junto, né? O sistema capitalista precisa dessas opressões para poder perpetuar. Né? Ele anda junto com as opressões. Então, assim, a gente está falando do racismo. Mas, assim, se a gente não entendeu que esse é um mal que a gente precisa se colocar, né, esperançar, né, a gente precisa resgatar essa esperança, como a Kardec vem falando para a gente, né, é nosso dever, nos chamando para a ação,
será que o movimento espírita brasileiro está contribuindo na luta antirracista? Vocês acham que sim? Não tem resposta certa. O movimento espírita, né? Ou seja, a gente tem a doutrina espírita, que são as obras fundamentais de Kardec, o ensinamento dos espíritos superiores. E o movimento espírita é o que nós fazemos, né? São os centros espíritas, são as confraternizações, são os congressos, né? Enfim. Nos congressos, a gente tem que avaliar mais, né? Os nossos congressos espíritas, né? Eu, particularmente, já participei de alguns. Mas, realmente, há uma discriminação aqui, né? Financeira, né? Só vai um movimento espírita quem tem uma situação financeira. Não é para todos. Eu acho que isso é uma falha do movimento espírita. E eu acho que o movimento espírita também, ele é fechado. Ele é de público. Ele não abre, né? Enfim, vamos aí, mas aí vamos se enrolando, porque tem essa deficiência. Por quê? Somos ainda seres em processo evolutivo, estamos aprendendo, não estamos no movimento espírita, nem somos espíritas por acaso. Né? Eu acho triste você ir num congresso espírita e você ver todos ali querendo algum tipo de evolução, você eles acharem legal ou errado. Eu acho atitudes erradas. Privilégio para um, privilégio para outro. Eu já assisti isso em vários e me decepcionou. Mesa e congresso que ia falar sobre a mulher, e eles chamaram 5 homens para falar sobre a mulher. Né? E isso eu fiquei horrorizado quando eu vi a divulgação. E aí, assim, só para a gente poder então finalizar, já estou olhando aqui agora, vou avançar muito. Aí eu trouxe minhas recomendações, o podcast Lente Espírita, da nossa querida amiga Rosária Romão e do Gabriel Marins. São 2 dubladores da Espírita fantásticos, adoro eles. E eu tive a honra de participar de 2 episódios, né, falando sobre o racismo e espiritismo, né? O nome é Espíritas Precisamos Falar sobre Racismo. Eu, junto com a Natália Romão, também, uma importante trabalhadora lá de Campo Grande, né? Importante também. E aí, tem disponível nas plataformas, né, de música, de áudio lá, é podcast Lente Espírita, deixei ali no Instagram para vocês conhecerem também, e fica a dica, caso alguém queira conhecer. No próximo, também tem uma live que a gente fez com o CERD, né, com a nossa Federativa Espírita, junto com o Igor Nunes, com o Jovian, com a Priscila. A gente falou sobre educação antirracista. Também é muito legal, está disponível no canal oficial. E aí, para finalizar, eu trouxe, eu acho que o cara que, depois de Jesus, eu acho que foi o cara que mais conseguiu melhor expressar uma espiritualidade totalmente engajada. Porque o pastor Martin Luther King, ele poderia ter ficado frente à desigualdade, ficado no seu grupo, dentro da sua igreja, pregando, mas ele foi para a rua, se fez povo na rua, né, lutando pelos seus direitos. E aí, Luther King, Martin Luther King, uma liderança muito importante para a gente, né? E ele trouxe algumas frases para a gente refletir. Ó. Nós temos um dever moral de obedecer leis justas, e o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E eu trouxe, para comparar com essa última frase, eu trouxe o livro dos Espíritos 932, que fala mais ou menos isso que ele falou agora. Ó. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando eles se quiserem responderão. Eu acho que o que os Espíritos falaram em 57 é mais ou menos o que o Luther King falou no século passado, né? Para a gente ver a similaridade. Eles forçam aos bons se calarem. Então, muitas das vezes, não é timidez, é posição mesmo. Entendeu? Mas, e sozinho é difícil mesmo, por isso que a gente tem que atuar sempre em coletividade. E aí, mais 2, trouxe uma educadora muito fantástica também, Léo Lux, uma educadora também estadunidense, mulher negra, fantástica. E o nome dela é escrito assim, minúsculo mesmo, né? Ela vai falar da ancestralidade, uma homenagem à avó dela. E ela tem um texto que é Vivendo de Amor, um texto fantástico. Ela vai falar assim: o amor puro. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar. Meu trecho favorito do Evangelho de São João é o que diz: aquele que não ama ainda está morto.
Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor cura. E mais um, para a gente finalizar, trouxe a Angela Davis, que eu acho que é também grande referência para a gente, né? Também uma liderança muito importante. Essa ainda está encarnada, tem uns 80 anos. E ela trouxe aqui para a gente que em uma sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Então, nós, como espíritos, e como cristãos que somos, tentamos ser, né? A gente precisa estar atento, né, para que os nossos centros, para que o movimento espírita ele possa também ser antirracista, para que a gente possa ser verdadeiramente cristão. Porque o verdadeiro cristão e o que é o verdadeiro espírita, né, é necessariamente antirracista. Então, certo? Então, para finalizar, para ser mais bonita, para que a gente possa pensar e construir um mundo desde já, onde as mães não choram pelos seus filhos, onde nossas crianças possam viver sem ter a sua vida interrompida, sem ter a sua infância interrompida. Certo? Então, para que a gente possa manter a atenção em Deus, eu agradeço aí mais uma vez e vamos concluir agora para a gente fazer a nossa prece, para a gente se conectar com o nosso irmão Jesus, conectar com o nosso Pai, que nos enxerga todos iguais, que nos dá força, para nos conectar com o nosso anjo da guarda, com os bons espíritos, com Maria de Madalena, para que a gente possa encontrar força para esperançar, para que a gente possa encontrar força para não desistir da nossa missão, para não desistir desse chamado que a doutrina espírita faz para a gente. Que a gente possa ser essas pessoas que, não sozinhos, mas juntos, unidos, coletivamente, a gente possa estudar, mas também possamos colocar em ação, assim como Jesus aconselhou para a gente. Espíritas, amai-vos este primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo, para que a gente possa nos amar, para que a gente possa nos cuidar, como também fala na primeira parte aqui, para que a gente possa cuidar do outro. E essa é a nossa tarefa, o nosso chamado, para que a gente possa, de acordo com as nossas possibilidades, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso lugar de estudo, para que a gente possa poder contribuir cada vez mais para a transformação da sociedade, rumo a um mundo onde o reino de Deus possa ser vivido, que é um reino de justiça, paz, alegria, que a gente possa cada vez mais cumprir esse anúncio que Jesus fez para a gente, que ele falou que nós tenhamos vida, mas vida em abundância, que a gente possa cada vez mais construir e chegaremos lá. Muito obrigado a Deus, que a gente possa voltar para nossas casas, né? Continuar aqui trabalho, mas também voltar para nossas casas de paz, de segurança, bem amparados pelo nosso anjo da guarda, bem amparados pelos seus trabalhadores do prédio. Muito obrigado a Jesus, muito obrigado a Deus por tudo. Nossa, linda, linda mesmo essa nossa noite hoje aqui. Muito obrigada, Mateus, por esse tema que você nos trouxe. E sempre os amigos de casa e aqueles que estão aqui presentes, vamos refletir sobre as suas boas palavras. Agora iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite.